Hoje eu vou falar sobre nutrição para prevenção de doenças e longevidade. Vou abordar quais são as doenças que mais matam no mundo, quais são os fatores de risco, os fatores de prevenção, quais alimentos a gente pode optar por consumir para prevenir doenças crônicas. E fica até o final porque eu vou trazer uma sugestão de cardápio e vou comparar um cardápio ruim com um cardápio bom para vocês verem que não é difícil a gente fazer os ajustes para promover a nossa saúde e prevenir o envelhecimento precoce e uma morte prematura. Então, meu amigo, minha amiga aqui do canal, tá aqui comigo procurando saúde, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para ser avisado quando saem vídeos novos e vamos adiante para a gente já falar primeiro sobre quais doenças, de que doenças eu tô falando. E eu tô falando sobre as doenças crônicas não transmissíveis. Que doenças são essas? São as doenças que mais matam no mundo e que a gente adquire a partir dos nossos hábitos de estilo de vida. Sim, porque antigamente se achava que as doenças eram principalmente por fatores genéticos e hoje em dia a gente já sabe que essas doenças que eu vou falar, elas são principalmente causadas pelos nossos hábitos de estilo de vida. Por exemplo, alimentação desbalanceada, exposição ao sol, o consumo de tabaco, excesso de peso, consumo de álcool, excesso de sal, uso de agrotóxicos ou excesso de medicações. Tem uma série de questões aqui que estão relacionadas ao desenvolvimento dessas doenças. Bem, sem mais mistérios, vou falar quais são as doenças. A gente tem então esse nome que são doenças crônicas não transmissíveis e são praticamente 4 as principais. As doenças cardiovasculares, o diabetes tipo 2, o câncer, alguns tipos, e obesidade, que é uma doença inflamatória hoje em dia considerada, né? Eu sei que tem muito questionamento sobre gordofobia, etc., mas não, a obesidade, ela geralmente vai trazer a síndrome metabólica, que é uma série de doenças correlacionadas, inclusive diabetes, doenças cardiovasculares, alterações de circulação sanguínea e muitas outras. Para vocês saberem e terem uma dimensão do problema, as doenças crônicas estão relacionadas a 71% de todas as mortes do mundo nos dias atuais. Ou seja, 7 a cada 10 pessoas que falecem de algumas dessas doenças crônicas não transmissíveis. Super sério, né? A gente não vê gente morrendo aí por falta de vitaminas, não vê gente morrendo por falta de proteínas, mas a gente vê muita gente morrendo por doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, câncer. Então é aí que a gente tem que trabalhar. E eu falo isso porque, claro, eu estou defendendo uma alimentação mais à base de plantas, que é o que a gente vê pelos estudos científicos que vai fazer a diferença na longevidade na saúde. E não acreditem em mim, acreditem no que eu vou trazer aqui, que são os artigos científicos, e também no seu próprio corpo. Testem essa alimentação em casa, façam no dia a dia e depois me contem. Depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano, avaliem seus exames, vocês vão ver que a diferença é grandiosa. Então, tudo isso para dizer para vocês que prevenção é igual estilo de vida. Quanto melhor for o estilo de vida de vocês, quanto mais vocês se dedicarem a uma vida saudável, com exercício, alimentação saudável, sono adequado, controle do estresse, redução ou consumo zero de álcool e tabaco, melhor para vocês no longo prazo. Bom, para vocês não acharem que eu estou tirando isso da minha cabeça, eu vou trazer aqui para vocês um estudo que falou sobre as Blue Zones, que são zonas azuis do planeta. O que é isso? Um pesquisador da National Geographic, o Dan Butler, pesquisou pessoas no mundo que tinham mais de 100 anos, mas viviam muito bem. Pessoas longevas e saudáveis que tinham mais de 100 anos e identificou que existiam algumas localizações no planeta Terra em que isso acontecia naturalmente. Era um percentual muito fora da média, 10, 15 vezes maior do que em outros lugares. E aí ele foi investigar o que essas pessoas faziam, né? Afinal, o que elas tinham de tão diferente. Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Os 5 lugares são Okinawa no Japão, Sardenha na Itália, a Península de Nicoya na Costa Rica, a ilha de Icária na Grécia e Loma Linda na Califórnia. E o que será que aconteceu? O que eles faziam de diferente das outras pessoas? O que eles encontraram aqui? Eles não consumiam cigarro, abstenção completa do consumo de tabaco, faziam atividades físicas regulares, tinham um envolvimento social e uma vida com propósito, então eles buscavam o seu Ikigai, especialmente esse nome é japonês, então lá da ilha de Okinawa, que é o seu propósito na vida. Então as pessoas se dedicavam a
trabalhos voluntários, a vida em sociedade, a estar fazendo o que gostavam, e isso fazia muita diferença também. A espiritualidade, então cada um tem a sua própria religião, suas próprias crenças, mas era comum nesse grupo de pessoas, né, em lugares diferentes, terem alguma crença, crer em algo que faz com que eles se sintam mais amparados. A manutenção da massa corporal dentro da normalidade, ou seja, não eram pessoas com sobrepeso ou obesidade, então manter o peso dentro de um padrão saudável costuma ser muito efetivo e muito importante para uma saúde a longo prazo. E uma alimentação saudável à base de vegetais. Olha que interessante, esses 5 grupos em lugares diferentes do mundo que vivem muito mais do que outras pessoas se alimentam basicamente de vegetais. Não é porque eles são convictos veganos, né? A maioria deles não tem esse cuidado em relação ao veganismo, mas o que eles fazem é uma alimentação que a base é vegetal. Por exemplo, nessa ilha do Japão, eles comem muitos legumes, comem muito tofu, muitas algas, não tem muito peixe, outros alimentos, e quando tem é muito raro, muito de vez em quando. Na Itália, eles comem muitas raízes, muitos legumes, muitas verduras, então também não tem essa questão da carne todo dia, é algo muito mais eventual, esporádico. E isso em todos os lugares que foram investigados. Então, acho que já temos um indício aí e eu vou aprofundar um pouco mais com vocês. Esse aqui é um estudo que eu gosto muito de trazer quando eu falo sobre vegetarianismo, porque é um posicionamento da Sociedade Americana de Nutrição e Dietética sobre dietas vegetarianas. E eles fizeram um compilado de informações, tanto do que poderia ser benéfico em relação à prevenção de algumas doenças, quanto em relação a possíveis deficiências de nutrientes. E vocês sabem que a gente precisa ter muita atenção, especialmente a B12. Inclusive tem esse vídeo aqui que eu recomendo que assistam para que a gente possa garantir que se faça um bom aporte desse nutriente, que a gente não tenha deficiência e se esse é o calcanhar de Aquiles do vegetarianismo, que a gente possa mitigar qualquer dúvida em relação a esse nutriente na nossa alimentação, na nossa saúde. Mas o que esse documento vai nos trazer? Ele traz, já no resumo inicial, que a alimentação vegetariana pode reduzir o risco para diversas doenças, entre elas cardiopatias isquêmicas, hipertensão, então 2 doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer e obesidade. Então vejam que curioso, as mesmas doenças que matam no mundo todo, 7 a cada 10 pessoas morrem dessas doenças, o vegetarianismo pode prevenir. Não é incrível, maravilhoso a gente achar uma solução para prevenir esse excesso de mortes que a gente está tendo em função de doenças crônicas? Então a gente tem um remédio para isso que se chama a alimentação vegetariana. Então, vou adiante. Eles falam que a alimentação vegetariana é possível e é interessante para todas as fases da vida. Pode ser para criança, pode ser para adulto, pode ser para adolescente, pode ser para idoso. Todo mundo pode se beneficiar da alimentação vegetariana. Ela é nutricionalmente adequada, promove benefícios à saúde e previne doenças. Então, por que será? Por que será que a alimentação vegetariana é benéfica à saúde? Temos aqui alguns mecanismos fisiológicos que ajudam nessa prevenção. Então aqui eu trouxe 4 componentes que estão relacionados à prevenção dessas doenças. 1. A alimentação vegetariana ajuda na redução do estresse oxidativo, melhora a função endotelial, ou seja, a função das nossas artérias. Então, nossas artérias precisam constringir ou relaxar conforme a necessidade da passagem do sangue. E se não funcionam bem, isso é um problema, porque a gente começa a não ter uma boa circulação sanguínea, os tecidos começam a ficar menos oxigenados, a gente começa a inchar. Então, o funcionamento endotelial é essencial para o melhor funcionamento da nossa circulação sanguínea. A gente precisa do melhor funcionamento das nossas artérias para que isso ocorra da melhor forma. Também, uma alimentação vegetariana ajuda na prevenção da resistência à insulina. A insulina funciona melhor quando a gente consome mais alimentos com fibras e com menos gordura saturada, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho disso. E também a gente reduz as inflamações do nosso organismo, porque a alimentação vegetariana é altamente anti-inflamatória. Tudo isso eu vou mostrar para vocês, então vamos adiante. Primeiro, o estresse oxidativo, que é um desequilíbrio entre os componentes que oxidam e os componentes antioxidantes do nosso corpo. Quando começa a inflamar as nossas artérias, a gente não consegue ter aquele funcionamento perfeito de constrição e de relaxamento nas nossas artérias.
E isso leva a problemas subsequentes, por exemplo, hipertensão, formação de placas de gorduras nas nossas artérias e até o crescimento do nosso coração para aumentar esse bombeamento, o que não é saudável, apesar de parecer, né, um coração maior funcionaria melhor, não é o caso. Então, a gente tem que prevenir o estresse oxidativo também para isso. E falando de antioxidantes, olhem que interessante. Esse estudo avaliou 3.100 alimentos, bebidas, componentes alimentares para avaliar, entender qual era o nível de antioxidantes em cada item desses. E aí eles fizeram um agrupamento e viram que os alimentos vegetais contêm 64 vezes mais antioxidantes do que os alimentos de origem animal. Ou seja, se a pessoa adota uma alimentação mais vegetariana, ela vai tender a ter muito mais componentes antioxidantes na sua alimentação do que se a alimentação dela tiver muitos produtos de origem animal. Então, no momento que a pessoa reduz o consumo das carnes e adiciona mais feijões, mais grãos, mais legumes, ela vai aumentar o teor antioxidante da alimentação dela em provavelmente mais ou menos 33% além do que ela já vinha consumindo. Isso é uma mudança muito significativa, é 1/3 a mais do que ela comia até então. E tirando esses alimentos, ela ainda melhora outros componentes, porque os alimentos de origem animal têm muita gordura saturada, tem mais resíduos de agrotóxicos, e eu já falei sobre isso numa aula que eu dei, numa palestra que eu dei que está aqui. Então, cada pequena mudança, cada redução já vai trazer um benefício, mas para a gente ver um benefício real, a minha sugestão é que vocês testem por pelo menos 2 semanas uma alimentação totalmente vegetal à base de plantas e não com produtos industrializados, hein? É com produto que vem da terra, com fruta, verdura, grãos, leguminosas. Esses sim vão fazer a diferença na tua saúde. Esse outro estudo também trouxe recomendações dietéticas para a prevenção de doenças cardiovasculares, especificamente a aterosclerose, que é a gordura nas artérias, e traz aqui que há grandes evidências de redução de risco de aterosclerose quando há um baixo consumo de sal, de alimentos de origem animal e a maior ingestão de alimentos vegetais integrais, como grãos integrais, frutas, vegetais, leguminosas e oleaginosas. Essa tabela também traz o que a gente deveria privilegiar na alimentação e o que deveria reduzir ou até não consumir. E aqui fica muito claro que é uma alimentação mais à base de plantas, com consumo eventual de peixes e iogurtes, se for da escolha do hábito alimentar da pessoa, se não é realmente uma alimentação mais vegetal, e uma grande moderação no consumo tanto de laticínios quanto de carnes magras e carnes gordas. Então até carne branca como frango seria no máximo 3 vezes por semana. Ovos também, no máximo 3 vezes por semana. Então imaginem, a gente tem pessoas que consomem uma quantidade disso no dia ou no turno, na refeição. Então muito cuidado aí. Também fala de não consumir manteiga, carnes vermelhas, cereais refinados, então pães brancos, massas brancas e carnes processadas de forma nenhuma. E agora eu vou adiante para mostrar mais um detalhe que eu acho que faz bastante diferença no entendimento. A gente tem uma indicação de evitar o consumo de gorduras saturadas para a prevenção de doenças cardiovasculares. A gente tem uma recomendação da Associação de Cardiologia Americana de não consumir mais do que 5 a 6% do total das calorias de gordura saturada no dia. Então, para uma dieta de 2.000 calorias, isso significaria mais ou menos 13 gramas de gordura saturada no máximo. Olhem essa tabela que eu fiz. Carnes gordas, como carne de porco, bisteca bovina, tem 26, 27 gramas de gordura saturada numa porção de 150 gramas. Então a gente já está dobrando o máximo diário no consumo de um filé desses alimentos. Carnes mais magras ali ficam nessa faixa dos 18 gramas de gordura saturada em 150 gramas. O chocolate, por exemplo, aqui 60 gramas dá mais ou menos meia barra ou 2/3 de barra, mas aqui, por exemplo, daria 13 gramas de gordura saturada. Então, o pessoal aí que se joga no chocolate, cuidado também, a gente pode estar extrapolando nesse alimento. Outro alimento também que tem bastante gordura saturada é o queijo, as manteigas. Então, por exemplo, uma pizza marguerita com 2 fatias de pizza somente, já ficamos ali com quase 10 gramas de gordura saturada. Também óleo de coco, que as pessoas acham que faz bem, mas não faz, porque tem muita gordura saturada. Uma colher de sopa tem quase 9 gramas de gorduras. A manteiga ou a banha, também o pessoal fala que é melhor consumir manteiga, banha, de jeito nenhum. Tem também 8 gramas de gordura saturada em uma colher de sopa, pequenininho, pouca quantidade, já está extrapolando.
Então, para esclarecer, qual é a melhor gordura para alimentação? É o azeite de oliva extra virgem, seja para cozinhar, seja para comer cru, em pouca quantidade. Não é para banhar o alimento na gordura, porque gordura em excesso faz a gente ganhar peso e também porque não é necessário, nosso corpo não precisa de tanta gordura. Então fiquem de olho nessa tabela, temos aqui croissant, fatia de queijo, sorvete, queijo parmesão, batata frita, coco ralado, frango, beijinho, brigadeiro, essas coisas que são riquíssimas em gordura saturada. Olhem sempre nos rótulos e lembrem-se de tentar não ultrapassar os 13 gramas no dia. Vou mostrar para vocês aqui a simulação de um cardápio, como eu falei no início que eu ia trazer para vocês. Vou trazer primeiro o cardápio mais tradicional, onívoro, e mostrar para vocês o quanto dá de gordura saturada, como fecha esse dia, e depois vou fazer algumas sugestões de mudanças para vocês. Então, o cardápio onívoro tradicional, vamos pensar que de manhã essa pessoa coma um pão francês com 2 colheres de sopa de requeijão e uma fatia de queijo mussarela. No almoço, vai comer um arroz branco, um pouquinho de feijão, um pedaço médio de uma carne de gado com pouca gordura, uma salada. No arroz e no feijão tem um pouco de óleo, porque usou para refogar a cebola e o alho, e aí adicionou também uma colher de sopa de azeite de oliva na salada. À tarde, consumiu um iogurte natural com fruta e no jantar um macarrão com um pedaço pequeno de frango com molho branco, aqueles molhos um pouco mais gordurosos, mas pouca quantidade, ali 2 colheres de sopa. Como fechou esse dia? Fechou com 48 gramas de gordura saturada. É uma quantidade imensa, considerando que a gente não queria passar dos 13. E fibras também, a gente queria no mínimo 25, 30, no mínimo, e deu 18. Então a gente não fechou nem fibras e extrapolou as gorduras saturadas. Isso aqui é a combinação para o desastre. Depois de uns 10 anos fazendo isso, eu tenho certeza que a pessoa vai estar com alguns indícios de instalação de uma doença crônica. Então, vamos para a solução? Bora! Aqui é um cardápio plant-based que eu faço algumas sugestões. Então a gente troca o pão francês pelo pão integral, que vai ter mais fibras. Coloca, ao invés de usar requeijão, um hummus de grão de bico, que é aquelas pastinhas de grão de bico batido com temperinhos, fica uma delícia. E uma colherada de tahine para adicionar um pouco mais de cálcio. E mais uma frutinha para dar aquele teor de fibras, aquele teor de antioxidantes. Sempre vou indicar fruta ao longo da alimentação. Depois, no almoço, a gente troca também o arroz branco pelo integral, acrescenta bem mais feijão. Sugiro aqui um tofu grelhadinho, fica uma delícia para dar aquele teor um pouco mais proteico, um pouco mais daquela lembrança do que seria um frango. Adiciona uma salada, uma fruta, não adiciona azeite, então usa pouquinho óleo ali para refogar uma cebola e um alho, mas pouquíssima coisa, sem nenhum exagero. E à tarde a gente podia fazer uma misturinha de sementes de chia com leite de amêndoas, um pouco de aveia e uma fruta picadinha. Essa é uma receitinha bem simples, eu adoro ela, já ensinei ela aqui numa live. E ela é muito boa para saciar bastante, trazer bastante fibra, bastante cálcio, ômega 3. Então é uma receita que eu adoro. E para o jantar, trocar aquele macarrão de farinha branca para um macarrão integral e fazer uma bolonhesa de lentilha. Cozinhar a lentilha com molho de tomate, temperos, vegetais, fica muito gostoso. E a gente vai adicionar uma quantidade enorme de fibras e de antioxidantes. Adiciona uma fruta de sobremesa e fechamos o dia com 8,8 gramas de gordura saturada. Então vejam, mesmo numa alimentação sem laticínios, com baixo teor de gordura, a gente ainda assim fecha ali com 8 gramas, o limite é 13. E de fibras, a gente dobrou o mínimo, então o mínimo seria 25, a gente conseguiu ir para 56. É uma quantidade muito expressiva e muito boa, vocês vão ver intestino funcionando bem, pele ficando melhor, muito mais adequação em níveis de nutrientes, redução de colesterol, corpo melhor, sono melhor, façam e me contem. Então, para finalizar, é isso, a alimentação mais plant-based possível, reduzir o consumo de alimentos com gordura saturada, sal e refinados e praticar exercício físico. Não vou nem falar de álcool e tabaco, que a ideia é que seja zero, tá bom? Espero que tenha ajudado, fica comigo que eu vou deixar mais um vídeo sobre isso aqui pra vocês. E até a próxima, um beijo!